Olá pessoal, professor Wilson Cândido e mais um vídeo da série Por Mais Leitura. Dessa vez conversando sobre autismo e cérebro social. Esse termo cérebro social vem sendo muito utilizado nos últimos anos, especialmente em se tratando de comportamentos associados ao autismo. O que seria, em simples palavras, o cérebro social? Cérebro social é um termo utilizado para explicarmos de uma forma clara e direta como a integração das nossas áreas cerebrais acontece, nos dando a capacidade de sermos socialmente ajustados ou autoajustáveis de acordo com o ambiente onde a gente se encontra inserido, com a cultura local, com cada período, com cada realidade, com cada regra social. É um termo usado na neurociência, mostrando que esse autoajustamento, essa capacidade de se adaptar às demandas do meio, ela acontece a partir de um funcionamento significativo de um sistema chamado sistema límbico ou sistema motivacional, que é uma condição que todos nós temos de mostrarmos interesse, motivação, determinação, persistência em relação a situações diversas. A gente só consegue fazer bem algo quando a motivação acontece para que esse exercício de fato venha a funcionar bem dentro daquilo que se espera. Se eu pegar esse termo cérebro social e fizer uma associação com a psiquiatria, com a psicanálise, a gente vai falar aí de id, ego e superego. É como se fosse esse perfeito pacto entre id, ego e superego que a neurociência explica como a perfeita integração entre diversas áreas sensoriais, onde são controlados os nossos sentimentos, desejos que ficam guardados quando não permitidos no inconsciente, que vão sendo liberados para o consciente e que devem atender às regras sociais, que é o nosso superego, nosso controle comportamental. Quando a gente perde essa perfeita harmonia entre as áreas cerebrais de significado importante, a gente começa a não funcionar no dia a dia de acordo com o funcionamento padrão de muitas pessoas nos contextos sociais diversos. Para que a gente entenda o contexto do autismo e o contexto desse cérebro social, é importante que a gente conheça 5 elementos de ordem cerebral significativo dentro desse conjunto aí chamado cérebro social. Córtex pré-frontal, corpo caloso, cerebelo, amígdala e neurônios espelhos. São 5 elementos que estão integrados nas suas trocas de sinapses, trocas de informações neurais, e que faz com que as diversas situações de aprendizado desde o início do neurodesenvolvimento aconteçam até a gente conseguir interpretar ou chegar a vivenciar situações diversas. Vamos entender como cada um funciona. O córtex pré-frontal está associado ao funcionamento executivo, capacidade de atenção, controle atencional, atenção seletiva, sustentada, dividida, capacidade de planejamento para resolução de problemas, flexibilidade mental para mudanças de plano, mudanças de rotina, pensamento lógico, não agir de forma impulsiva, a memória de trabalho, memória operacional, que é trazer informações guardadas para usar em momentos pontuais, e um ponto extremamente importante que é controle inibitório, ou autocontrole, ou autorregulação. Tudo isso é córtex pré-frontal. Quando não funciona bem esse contexto de função executiva, muitas outras questões de ordem comportamental vão aparecer em função desse não regulamento ou não funcionamento adequado nessa área específica. Corpo caloso. Corpo caloso, ele recebe todas as informações que chegam pelas nossas vias sensoperceptivas, visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, sinestésico, proprioceptivo, interoceptivo, termoceptivo, nociceptivo. Todas as informações sensoriais chegam e o papel do corpo caloso é receber a informação, passar de um lado para o outro do cérebro, comunicando esses 2 hemisférios cerebrais, para que aconteça o processamento dessa informação que chegou, ela seja interpretada, decodificada, e aí sim o sujeito possa dar uma resposta
linguística, motora ou comportamental de acordo com esse estímulo. Tá? O terceiro ponto é o cerebelo, que fica atrás da cabeça. A principal função dele é a regulação do movimento, controle, postura, equilíbrio. Ele participa dos movimentos para articulação da fala, ele participa da cognição desse aprendizado pela recepção de informações sensoriais, ele participa da memória. Prejuízos no cerebelo gera prejuízos de ordem psicomotora, dentre outras situações importantes para a nossa vida autônoma. O quarto ponto é os neurônios espelhos, que são responsáveis pela imitação social, pela reprodução mecânica e interpretação, que gera metacognição, gera comunicação verbal e não verbal, dentro dos contextos de compreensão das situações diversas, né? E o último ponto que a gente colocou como sendo importante para o cérebro social, né? Córtex pré-frontal, corpo caloso, cerebelo, neurônios espelhos e a amígdala, que é um ponto no centro do cérebro que regula as nossas emoções, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, os nossos sentimentos de ordem geral. Existem outras áreas dentro desse conjunto chamado cérebro social, o sistema límbico ou motivacional, que são importantes? Sim, mas essas são as que mais se apresentam em prejuízo, né, nas pessoas com autismo, nas pessoas com TDAH, algumas dessas áreas, dentre outras condições diagnósticas associadas. Essas 5 áreas são as que se apresentam em menos organização, por isso aí temos comportamentos diversos associados a esse prejuízo, como desmodulação sensorial, dificuldade na autorregulação, dificuldade atencional, dificuldade no controle do movimento, que é a agitação psicomotora. São situações aí que faz com que comportamentos sejam caracterizados para quadros diagnósticos específicos. Então, nesse contexto do cérebro social, o autismo tem um grande prejuízo, porque não só tem prejuízo de ordem sensorial, que dificulta a sua perfeita permanência nos espaços sociais diversos, né, lidando bem com esses estímulos, como também pode ter situações aí de prejuízos psicomotores, de prejuízos associados à fala, à comunicação verbal, à comunicação não verbal, de prejuízos diversos em função dessas 5 áreas que são significativas nesse contexto, que a gente apresentou como cérebro social. Daí, em função dessa desarmonia, dessas trocas com falhas nessas áreas cerebrais, que faz com que a gente consiga ser ajustado em qualquer situação, surgem comportamentos que precisam de treinos, que precisam de estimulação para que a neuroplasticidade aconteça e essas situações de alterações comportamentais não tragam mais prejuízos, né, e tão significativos na vida de quem tem autismo. Daí a importância de programas específicos de intervenção, abordagens psicoeducacionais específicas e aplicação de programas que venham aí a regular ou a treinar habilidades importantes a partir desse elemento promotor para a neuroplasticidade, que é importante para que esse cérebro social venha, de fato, a ser modificado no sentido de melhor adaptar-se a situações diversas. A gente não está falando que vai mudar totalmente esse prejuízo, mas vamos melhorar a condição de quem tem prejuízos associados aí ao cérebro social, ok? Autismo e cérebro social é o nosso vídeo de hoje. E a dica de leitura é análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro do autismo, que entra aí como boa sugestão de leitura quando a gente está falando de comportamentos que precisam ser trabalhados para o treino de habilidade acontecer e esse sujeito conseguir, de alguma forma, melhorar a sua condição de estar em contextos sociais diversos, consequentemente, melhorando aí o seu funcionamento para esse tão falado cérebro social, tá? Autismo é uma condição diagnóstica, é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízos em áreas cerebrais específicas e esse cérebro social que acabamos de falar talvez seja as áreas mais afetadas enquanto funcionamento. Existem outras, sim, mas essas são as mais significativas e as mais estudadas na atualidade. Cérebro social, córtex pré-frontal, corpo caloso, cerebelo, neurônios espelhos e amígdala. Essa perfeita integração que faz com que sejamos socialmente adaptáveis a qualquer situação. Eu sou o professor Wilson, abraço a todos e até breve.